Olá pessoal, o tema de hoje é sobre como lidar com grandes perdas. Esse foi um tema sugerido aqui. Vem comigo, vamos conversar sobre isso. Olá pessoal, meu nome é Abnilza Durães, eu sou psicóloga clínica e hoje eu vim falar com você sobre como lidar com grandes perdas. Quando estamos falando de luto, estamos falando de uma perda muito significativa, de alguém ou de algo muito importante para você. Esse termo luto foi muito usado só para se referir à morte física de um ente querido, mas a psicologia, através de diversos estudos, vai mostrar que esse mesmo sentimento de perda, de dor e de angústia pode vir não só por pessoas, mas por coisas, por histórias e momentos, e até por pessoas que não se têm um vínculo biológico, mas pela qualidade da relação que você tem com a pessoa, quando essa relação é rompida por um distanciamento geográfico ou pela morte física, você pode viver um luto. Mas hoje eu quero falar sobre o luto pela separação física, pela perda física, pela morte de uma pessoa querida. É doloroso, é extremamente difícil lidar, não existe um manual. Existem algumas orientações da psicologia em que nos ajuda a analisar as nossas perdas. A forma como a gente lida com a perda, ela pode ser tão favorável ou desfavorável à nossa saúde mental. De toda forma, lidar com perdas envolve um processo de vulnerabilidade emocional. É normal que você se fragilize e sinta uma dor tão profunda que algumas vezes você não vai querer viver e voltar à rotina normal. Vai abandonar coisas que você fazia com muita facilidade, muita alegria, mas que agora tem uma dor que te acompanha e é uma dor até física, né? Quem já perdeu uma pessoa querida relata muito, parece, Abnilza, que assim, o meu coração tá doendo fisicamente, realmente eu sinto uma dor. O desânimo, a tristeza é normal, é esperado. Estranho seria se na perda, e é muito estranho, quando a pessoa logo de cara está vivendo a vida, está sorrindo, está seguindo, o que não significa dizer que ela não esteja sofrendo. Existem diversas formas de lidar com a perda. Existem aqueles que levam mais tempo para chegar no momento de sentar, de chorar, de parar, de recuar. Existem aqueles que logo quando tem a perda, eles recuam, sofrem e choram. Existem aqueles que vivem um trauma emocional tão grande que parece não ter reação nenhuma, parece que nem lágrima não tem. Foi um choque psicológico, foi tão inesperado. E existem várias formas de luto. Existe o luto por uma morte natural, que vai ser muito diferente do luto por uma morte por suicídio, que é diferente de um luto por morte depois de um desaparecimento, ou um luto daquele que a gente não pôde velar o corpo. São especificidades diferentes, são dores diferentes de sentir. E ao longo dos vídeos aqui eu vou estar falando sobre tipos de luto. E hoje eu falo de um luto em que mesmo você sabendo que a pessoa querida estava doente ou estava fragilizada, estava numa situação de risco, mesmo você achando que de alguma forma você esperava essa separação física, mas na real, quando acontece, você cai em si que não estava preparado, porque é algo contra a vida, é algo que a gente cresce mesmo sabendo o que vai acontecer sem preparo nenhum para isso. Mas veja, respeita o tempo. A psicologia diz que no período de 6 a 12 meses a gente vive um processo do luto e que precisa ter um cuidado muito grande, porque são as primeiras datas sem aquela pessoa querida, são as primeiras comemorações sem aquela pessoa querida, que parece que a alegria também é dividida com a dor. Parece não, ela é dividida com a dor. E o luto, como diz uma grande autora, Kübler-Ross, existem 5 fases. Não necessariamente ela vai seguir a ordem que eu vou citar aqui, mas que é normal acontecer. Negação, não aceitar naquele primeiro momento, como assim? Diga que é um sonho, não, eu acho que ele vai ressuscitar, eu acho que se deixar um tempo a mais nos aparelhos, talvez ele reaja.
Tem a fase da depressão, aquela fase da tristeza profunda, que você reage muito pouco à sua vida, à sua rotina, você praticamente não consegue voltar à sua rotina. O choro é praticamente constante, é quase que diário, você já não vê sentido nas outras atividades do seu dia, nas pequenas coisas que te alegravam antes, parece não faz sentido. Revolta, um sentimento de ficar tão chateado, por que tem que ser assim? Por que deveria ser assim? Será que tinha alguma coisa que eu poderia ter feito? E começa um processo de culpa, talvez se eu tivesse feito isso, ou se eu tivesse procurado aquilo, seria diferente. Se fulano tivesse feito assim, se ele não tivesse saído naquela hora, se ele não tivesse ido para essa viagem, se ele tivesse se protegido nas relações sexuais. São tantos questionamentos com um sentimento de raiva porque aquilo aconteceu. São sentimentos normais, fazem parte do processo do luto e algumas pessoas vivem isso mais tempo do que outras. Existe um sentimento de barganha, de tentar negociar com a vida e a morte. Não, eu acho que na verdade ele agora virou um ser de luz especial, agora ele virou um anjo. Não, ele morreu fisicamente, mas vai estar presente todos os dias aqui, eu vou sentir ele de uma forma especial. Não, ele se foi só uma parte, mas outra parte ficou. E a gente precisa ir para uma fase chamada de aceitação, que a autora cita e que é aonde a gente vai encontrar cura. Quando eu digo cura, eu estou dizendo o descanso. E mesmo em meio à dor e à aflição, aceitar é o melhor caminho. Só que esse processo, ele pode demorar mais para algumas pessoas, mas é preciso caminhar para a aceitação. Porque é na aceitação que a gente compreende que o que viveu era o melhor que poderia ter vivido, o que você fez é o melhor que você poderia ter feito. Gratidão pelo que passou, pelo que viveu, pelo que esteve. E não vai ter como voltar lá no tempo e fazer diferente. E o que fica é a sua oportunidade de guardar na memória as boas lembranças, de ficar com aquilo que é bom e matar a saudade através dessas lembranças. Caminhar na vida agora, aprender a andar sem a pessoa querida. Aprender agora a viver a vida e a olhar a vida de uma outra forma. Porque nada do que você fizer vai trazer de volta, a raiva não vai trazer de volta, a angústia, o sentimento depressivo recorrente não vai trazer de volta, mas você precisa se permitir passar por essas fases, sofrer e viver, mas cuide de você. Essa fase precisa chegar, que é a fase da aceitação, ela precisa vir. Caminhe para isso, peça ajuda. Algumas vezes a gente recebe nos nossos consultórios pessoas com luto patológico. Passaram-se anos, ela não conseguiu lidar com a dor, não conseguiu ou não consegue viver e aceitar esse processo. Outros já tinham uma tendência a desenvolver uma depressão, um transtorno emocional, e esse transtorno veio à tona com a perda. Luto é difícil mesmo, é doloroso, mas você não precisa passar por isso sozinho. Espero que isso te ajude e se você quiser continuar assistindo e acompanhando os vídeos, se inscreve no canal, aperta aqui no sino que você vai ser notificado de novos vídeos, dê sugestões de temas, vai ser um prazer atender você.